Módulo 3, argumentação. Operadores argumentativos. Operadores argumentativos são palavras que oferecem um encadeamento dos enunciados. Têm a função de introduzir vários tipos de enunciados e orientam o receptor para determinadas conclusões sobre o assunto. São responsáveis pela coesão do texto, tá? Eles acabam por fazer a união entre termos das orações e entre as orações. Entenda como funcionam os operadores argumentativos no texto. Eles exemplificam o argumento, reforçam o argumento, fazem comparações com a base do argumento, graduam o argumento usando para isso outro argumento, reafirmam o argumento e apresentam um argumento contraditório. Quais são os tipos de argumentos que podem ser usados em uma redação? Primeiro exemplo, exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia, tá? É como se você estivesse exemplificando a ideia que você deu. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de argumento são, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso e etc. Tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo para vocês. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, quando eu falo para vocês que tem que ser, ou preferencialmente deve ser de conhecimento geral, é de ter ampla divulgação, que muitas pessoas conheçam, tá? Lembram que eu falei para vocês lá no nosso planejamento textual que durante a minha argumentação eu tenho que ter fatos, dados e estatísticas, tá? Reais e comprováveis. Então, elas devem ser de conhecimento geral. 2. Enumeração. Você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento. Gente, não é só jogar as ideias, tá bom? Ela tem que ter uma ordem e uma organização. Para isso, você pode citar, por exemplo, que há 2 problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Então, eu posso citar, inclusive, lá na minha introdução. Lembram da minha introdução, quando eu falei de divisão? Tá? Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante e etc. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. Tal problema você vai colocar a respeito do problema que você está dissertando. 3. Comparação. Um parágrafo por comparação. 2 ideias devem ser apresentadas, ressaltando as semelhanças ou as diferenças entre elas. Eu não estou fazendo uma comparação, tá? Aqui, os operadores argumentativos são essenciais. Alguns deles são igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto e semelhantemente acontece com, quando e etc. Então, vamos para o nosso exemplo. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros eu posso colocar na sociedade quando existe dominação ou quando não existe dominação, e aí fica a critério de vocês. Causas e efeitos. Nesse modelo, você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Os operadores argumentativos podem ser porque, já que, visto que,
graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim e consequentemente, tá? Vamos ao nosso aqui exemplo. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes a não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas como preveni-la. Como reflexo disso, então, percebam que eu apresentei um problema e agora eu vou dizer o quê? Vou explicar então esse problema. Como reflexo disso, uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. Quer dizer, isso aqui é o que, gente? É uma consequência do quê? Do negligenciamento à saúde dos estudantes, porque as escolas não instruem os estudantes sobre alimentação saudável, tá bom? Que também é um tema bem legal e é um tema, assim, bem atual. Evolução histórica. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Muitas vezes vocês vão encontrar, inclusive, esse tipo de informação nos textos motivadores. Então, prestem atenção nos textos motivadores de vocês. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, atualmente, hoje, frequentemente, entre outros. Gente, aqui então eu coloquei um exemplo para vocês. Vamos ao exemplo? Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil ordinariamente. Na época do período militar, e aí o que eu vou falar? Eu vou continuar discorrendo então sobre esse tema. Contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando algo como acontece e em seguida dizendo o porquê de ele não funcionar. Um contraste de opiniões. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante e etc. Tá? Lembram quando eu falei para vocês lá na introdução que a gente pode ter ideias contrárias, tá? Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil, e aí eu continuo então aqui o meu pensamento dentro desse exemplo. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do curso e não esqueçam das apostilas.